Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos. A gente pode dizer que a chuva e o vento nos trouxe, Gui, depois de quantos dias já? Quase 25 dias aí num hiato. Um hiato programado dessa vez, né? E bem programado, porque aconteceram coisas bastante interessantes no nosso município. A gente resolveu dar um tempo até para poder ser mais conciso na nossa análise, né? A gente é um podcast aqui que a gente preza pela qualidade, né? A gente quer trazer qualidade para os nossos ouvintes aqui, não é a notícia quente. Muita gente pode nos criticar por demorar e tal, mas a gente gosta de refletir sobre o que acontece na cidade para poder trazer também um balanço aqui mais geral do que acontece na cidade. Esse aí foi o meu boa noite, que eu acabei me estendendo, mas dá o teu boa noite aí, o teu boa tarde, bom dia pra audiência aqui. Opa, tudo certo, gente? Só pra avisar a todos, 23 de março é o dia que a gente tá gravando, e eu acho que é legal essa leitura inicial que o Matheus fez, porque a gente ia gravar esse programa na semana passada, a gente tinha se comprometido a voltar a ser quinzenal, né? Mas aconteceram algumas situações na cidade, que inclusive vai ser a nossa primeira pauta, daqui a pouco a gente já vai entrar nela, que fez com que a gente adiasse a gravação e estendesse o nosso ciclo de vez quinzenal. Em março a gente acabou ainda adotando a questão mensal, em abril a gente de fato vai adotar a questão quinzenal, né? Mas se Deus quiser. Não, ele há de querer, até porque a gente já tá gravando esse programa com no mínimo umas 2 pautas que a gente tem que aprofundar pra próxima. Mas a ideia é essa mesmo, assim, e quem nos questiona dessa questão que tu falou da temporalidade, assim, a gente tenta se aprofundar bastante no debate e não correr o risco de daqui a pouco ser leviano com alguma questão, né? E como a gente comenta muita coisa e a nossa opinião também está muito forte, a questão da temporalidade acaba perdendo um pouco esse impacto e como eu disse, né, a gente só optou por dar essa atrasada, entre aspas, porque a gente tinha uma pauta que a gente precisava averiguar antes para não correr o risco de cometer algum equívoco. A gente ainda corre esse risco, né, porque a gente sempre corre, mas tentar evitar ao máximo, né, Matheus? Eu acho que não seria nenhum risco, já que a gente está equivocado toda vez, né? É quase um padrão aqui, mas sem mais delongas, né? Vamos para a próxima pauta. E a primeira pauta do programa, eu queria trazer um questionamento aqui pra ti, Gui. O que tu faria com 23 milhões de reais no teu bolso hoje? Pagaria todas as minhas contas. E ainda ia sobrar um pouco pra parcelar, de dívida pra parcelar. Verdade. Mas falando sério, essa é uma pauta que ela é muito, muito delicada, né? Porque envolve o poder público como um todo, né? Para quem não está sabendo, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Federal, depois o Gui pode me corrigir se eu estiver errado, fez uma operação aqui na Alvorada que resultou até em prisão de alguns servidores públicos, né? Essa pauta já se desenvolveu, a gente já foi para outros caminhos e tal, a gente vai entrar um pouco mais nela ali, trazendo mais informações. Mas a questão é o seguinte, existem, né? Essa investigação é para colocar luz sobre os fatos de licitações aqui no nosso município, licitações que podem ter sido fraudulentas ou não, está ainda investigando, é uma pauta que vai se desenrolar ainda mais, e é também o motivo do hiato do podcast, porque, reiterando mais uma vez, a gente sempre quer trazer uma informação mais completa, mais concreta. E a gente ia gravar no dia 14, né? O dia que aconteceu a situação, naquela noite a gente ia gravar o programa. Foi a pauta bomba, né? Isso. Foi uma pauta bomba e nos pegou de surpresa, assim como pegou todo mundo na prefeitura de surpresa. Há relatos de servidores aí que não conseguiram nem entrar, nem bater seu ponto no dia, porque alguns bateram, outros não conseguiram bater, foi um caos na prefeitura, né? A gente esperava por piquetes na frente, coisa, mas acabou não ocorrendo. Mas isso aí também é um assunto para uma outra hora. A gente vai se atentar no primeiro momento aqui aos fatos e depois a gente traz o balanço do que a gente acha interessante ou não de debater, né, Gui? Isso. No dia 14 a Polícia Civil acabou fazendo uma operação em Alvorada, que foi na prefeitura, obviamente, levou documentos, encontrou uma arma e $5 mil foram encontrados, e na casa de 2 servidores, tá? Um secretário e um servidor público que estariam supostamente estariam envolvidos nessa situação. Essas 2 pessoas acabaram sendo presas, mas já foram soltas, tá? Esses 2 servidores que a gente está citando, tanto o secretário, que não é mais secretário,
e daí a gente não vai citar nomes, mas as pessoas só olhar que não é mais secretário. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E o outro... A questão da arma de fogo dos 5 mil dólares, aí é uma questão do nosso município, que é uma coisa de municipalidade mesmo, né? Essa questão meio assim, texana, eu diria, né? Uma coisa meio política antiga do Brasil, né? Mas isso aí também são particularidades do nosso município, né? Basicamente, o que eles investiram é um contrato que a prefeitura tem com uma empresa de tecnologia, que essa empresa estaria sendo contratada para o município para fazer atualização de pontos de acesso do governo, implementação de fibra ótica, contratação de câmeras de vídeo monitoramento, compra de lousas digitais, uma série de equipamentos que envolvem a tecnologia, né, que a prefeitura estaria comprando. Inicialmente, essa licitação ela prevê em torno de 23 milhões que a prefeitura gastaria no decorrer de 5 anos. Isso foi valor empenhado, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco, tá? Até porque isso foi uma explicação que a própria prefeitura deu. Mas, segundo a Polícia Civil, esse valor teria chegado a quase 400 milhões. E aí esses números que acabam assustando, né, muita gente. A prefeitura demorou a se pronunciar sobre o assunto, se isso ocorreu na quarta, se pronunciou na sexta, e uma série de informações aí foram divulgadas pela prefeitura, né? Mas basicamente é isso, assim. Hoje, inclusive, o dia que a gente está gravando... Não, desculpa, a gente está gravando no dia 23, mas no dia 22, o próprio GDI, que é o Grupo de Investigação da Gaúcha ZH, divulgou a questão da lousa digital, dos gastos que teve, em torno de 7 milhões, se não me falha a memória, com as lousas digitais, que estão nesse mesmo contrato dos 23, tá? Mas é um gasto, assim, muito expressivo para o município, que a gente sabe das dificuldades que tem. O Matheus falou um pouco, quando a gente estava nas reuniões aqui, o Matheus estuda na URGS, e na URGS não tem alguns equipamentos que tem na escola de Alvorada, e não é que a gente não queira que a Alvorada tenha um investimento desses, mas será que essa era a prioridade nesse momento, né, Matheus? Acho que isso que é o ponto que faz a gente ser o nosso primeiro debate, esse gasto com coisas que daqui a pouco existem outras prioridades, né? A gente pode pensar que toda ferramenta é importante, né, mas alguns tipos de acessórios, enquanto a gente sabe muito bem o estado do ensino público, não só na Alvorada, mas no Brasil como um todo, né? E tá investindo numa ferramenta dessas aí, sendo que talvez a gente não consiga ter algumas coisas mais básicas dentro das próprias escolas municipais, e é no mínimo curioso, né? Fechar um contrato assim dessa magnitude ali para algumas coisas que, na visão de algumas pessoas, pode ser até supérflua, né? Bem como tu disse ali, algumas universidades de ponta do país aí não tem esse tipo de tecnologia aí, né? Então, é no mínimo estranho, no mínimo esquisito a gente tá investindo nisso aí, enquanto o basal, né, o básico da coisa ainda não foi cumprido, né? E isso também levanta dúvidas, né? Acerca do escopo desses editais aí, né? Não que não seja importante ter fibra ótica, ter bons equipamentos em escolas municipais, né? A gente defende isso aí também, né? Mas a gente também defende que o básico seja cumprido antes de tudo, né? E a questão dos 23 milhões ali, ou dos 300, né? Quase 400 milhões, isso, né? Também foi rebatido pelo governo, né? Falando que o orçamento anual do nosso município aqui de Alvorada é na casa dos 600 e poucos milhões, né? Então seria uma discrepância muito grande aparecer 400 milhões só no município. Só no contrato, se a gente parar para pensar que a prefeitura... Daí a gente entra na questão, né? Acredito eu que esses 400 milhões também de fato foi exagerado pela investigação. Por isso que tu disse, sabe? A gente sabe que a Alvorada gasta muito, por exemplo, com lixo para levar para Minas do Leão. A gente sabe que existe que no mínimo metade do orçamento do município vai pagar folha de funcionalismo. A gente sabe que a prefeitura fez diversos financiamentos para pavimentação de ruas, tem pavimentação comunitária que a prefeitura contrata pedra e os moradores a mão de obra, ou o contrário. O contrário. Então não faz, esse valor não faz. O que acontece, assim, é que quando a prefeitura empenha alguma coisa, ela empenha o valor total, tá? E isso é explicado pela Denise, que é a servidora da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Orçamento de Alvorada, no vídeo que a prefeitura divulgou de explicação na sexta-feira, que existe uma diferença do que é empenhado e o que de fato é liquidado. Eu trabalho no Jornal Semana, que também tem contratos com a prefeitura, e quando é feito um contrato é empenhado o valor total, mas a liquidação acontece conforme esse serviço vai sendo feito, não necessariamente precisa liquidar tudo que foi empenhado. A prefeitura alega isso, que foi empenhado 23 milhões, liquidado 10, só que a cada nota de liquidação que é feita, pelo um erro do sistema do Pró Transparência, ele
liquida, ele gera uma nota do valor dos 23. E essa soma chegou nos 390 e poucos. Mas que na realidade não. Na realidade, quando é uma nota nova, é uma nota só proporcional ao que está dentro dos 23. Então a tua crítica é ao portal da transparência, que erra ao contabilizar as contas públicas do nosso estado. A prefeitura alega que o portal da transparência de Alvorada tem esse problema. Inclusive, a servidora pública que faz o vídeo, não a Denise, a outra servidora, a Valdirene, cita que ela já solicitou que ocorra essa alteração, ocorra essa correção no site do portal da transparência. E agora voltando então à questão da base que a gente estava falando antes, né? Como pode, né, um município estar pensando em gadgets de tecnologia para também entrar nesse vocabulário meio empreendedorismo da coisa, né? Que nada mais é do que equipamentos supérfluos, enquanto a gente não consegue nem colocar os balanços corretos dentro do portal da transparência, né? O que é mais um absurdo, né? Então, se eu for contabilizar todos os balanços do portal da transparência, Alvorada é o município mais rico ou mais deficitário do país, né? Porque cada nota que entra de um empenho se cobra o valor todo de um edital. Imagina quanto que não deve estar esse déficit aqui da Alvorada, né? Não, isso pode acontecer que daqui a pouco a gente tem uma... se alguém abrir uma transparência e fazer a conta, é absurdo, né? O PIB brasileiro tá em Alvorada, né? Mas assim, a gente sabe que essa situação ainda vai longe, tá? A gente esperou, a gente não gravou na semana passada porque, por exemplo, toda essa parte de explicação da prefeitura a gente não tinha no dia da gravação. No dia, nós estamos gravando do dia 23, como eu estou dizendo, no dia 22, a Gaúcho ZH divulgou um material onde divulga a compra das louças digitais, onde a prefeitura pegou atas de outros municípios para poder adquirir esse equipamento. Então, assim, essa pauta provavelmente ela ainda vai estar no nosso próximo programa, daí mais profundidade ainda, mas a gente sabe e eu acho que essa pauta, a gente não quer achar questão de culpados ou inocentar alguém ou culpar alguém, não é nossa ideia isso, mas assim falar da responsabilidade com o dinheiro público, né? Porque existe aquele ditado de além de ser honesto tem que mostrar que é honesto, e a questão de ter uma responsabilidade com o dinheiro público é muito grande. A gente sabe que a Alvorada tem várias deficiências, tem várias questões que precisam se resolver. A gente sabe o quanto uma situação como essa mancha uma reputação do município ou das pessoas envolvidas nisso, independente de ser inocente ou não, porque depois o espaço de inocência nunca vai ser o mesmo espaço da culpa. Eu que trabalho com comunicação sei disso, mas assim, é importante deixar esse alerta, e é importante até os poderes constituídos terem a consciência de que a imprensa, de que a Polícia Civil, de que os órgãos de investigação ou de fiscalização estão atuantes. Porque é preciso ter uma responsabilidade com o dinheiro público, né? Até porque o dinheiro não é de quem está no poder, o dinheiro é da população que contribui com o seu imposto tão suado todo mês para fazer as coisas acontecerem. Então, que fique esse alerta e esse pedido por mais responsabilidade com o nosso dinheiro, né? E um pedido por cobrança também, né? Além de tudo, um pedido por cobrança, né? Porque o poder público ele tem que ser questionado, ele tem que ser cobrado para que use o dinheiro do contribuinte, né, de melhor maneira, né? E também assim, a fiscalização não é crime, né? O trabalho da imprensa não é crime. O trabalho da imprensa não pode ser barrado, né? Ele tem que ter uma fluidez e tem que ter uma distância para poder ser feito, né? Então, assim, investigação não é crime e o que está espúrio na coisa tem que ser trazido à luz, né? O governo tem que se explicar mesmo onde é que foi esse dinheiro, por que foi gasto esse dinheiro em tal negócio e em X e não Y, né? A população quer saber, a população... Ela tem o direito de saber, né? Tem o direito de saber. Agora tu foi preciso. Agora, continuando com a tradição aqui, né, de trazer a chancela ao nosso negócio, né? Vamos trazer uma voz que pouco erra, né? Já que nós dois somos os equivocados aqui, né, Gui? Eu também não vou me estender muito, porque não preciso ter muitas vírgulas para esse cara que é o grande Marçal, né? Pró-reitor do Distrito Federal agora, né? Pró-reitor de ensino não é pouca coisa mais, né? É pouca coisa. É grande. Ele é magnânimo, eu diria, né? Então, assim, ó, vai lá, Marçal. Fala tudo que tu quiser.
Olá, pessoal. Sou Fábio Marçal, professor do IFRS, e estou aqui para dialogar com vocês alguns elementos que estão acontecendo no mundo e que ecoam da ponte para cá. Hoje o tema que eu quero abordar é um tema bastante pesado, ruim, mas é que exige uma leitura crítica sobre ele. Estou me referindo à tentativa e à execução de censura ao livro Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Alguns gestores públicos de cidades do interior do Rio Grande do Sul, Coordenadoria de Educação do Paraná e alguns legisladores do Mato Grosso do Sul fizeram os encaminhamentos tentando impedir essa obra premiadíssima, O Avesso da Pele, de circular entre as escolas públicas de onde eles atuam. É muito grave esse gesto, esse movimento. Não é o inédito na história da humanidade. Sempre que os governos ditatoriais quiseram, de alguma forma, combater o pensamento crítico, de alguma forma, combater o pensamento complexo, de alguma forma, combater o pensamento sensível e criativo, eles optam pelo caminho da censura. E O Avesso da Pele é um livro que já pode ser chamado de um livro marcante na história do Brasil. Ele é vencedor do prêmio Jabuti, onde o Jefferson Tenório, esse escritor brilhante, um dos melhores escritores hoje da literatura brasileira, não tenho dúvida nenhuma, é o Jefferson Tenório. Ele aborda nessa obra as questões do racismo e dessas relações doentias do racismo na nossa sociedade. Então o tema é racismo. Os gestores e os censores aí pincelaram palavras que eles acham imprudente, de baixo calão, para tratar com jovens, com adolescentes. Não é um livro para criança. Cataram, então, pincelaram esses termos para poder estar censurando esta obra. Eu vou me permitir, como uma homenagem ao Jefferson, ler um trecho desse livro para vocês e sugerir com muita convicção: leiam o Jefferson Tenório, leiam O Avesso da Pele. Às vezes, você fazia um pensamento e morava dele. Afastava-se. Construiu uma casa assim, longínqua, dentro de si. Esse era o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar em mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morar. Sempre o pai se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. E é isso, Jefferson Tenório. Todos aqueles que acreditam que os livros podem fazer algo pelas pessoas estão do seu lado. Um livro incrível, de uma linguagem magnífica, envolvente, que trata de racismo, fala da violência policial contra os negros e as negras, fala do papel do professor e das dificuldades de professor de escola pública, fala das relações pai e filho. Então, minha solidariedade ao Jefferson Tenório, e que O Avesso da Pele seja lido por muita, muita, muita gente. Para finalizar, galera, uma curiosidade que envolve a Alvorada. O Jefferson Tenório deu aula aqui nas escolas públicas de Alvorada. Eu tive o privilégio, entre 2001 e 2005, de ser colega do Jefferson Tenório, na escola Carlos Drummond de Andrade, escola ali no Jardim Alvorada. Então ali ele foi um professor muito engajado, muito envolvido, que estimulava a leitura e a produção literária. Então, longa vida aos livros, viva O Avesso da Pele, viva o Jefferson Tenório.
Esse é um episódio que a gente tá falando bastante muito, olha só a redundância. A gente tá falando muito sobre dinheiro, né? E a gente vai falar de novo sobre dinheiro, mas agora de uma maneira boa, né? Um dinheiro que vem pra somar, um dinheiro que vem pra desenvolver, né? Que também é uma coisa que é muito recorrente aqui no nosso programa, né? Desenvolvimento da nossa população por meio da cultura, por meio do esporte, por meio da educação, né? Porque são coisas que libertam a nossa população aqui da ignorância, eu diria, né, Gui? Pra ser, assim, mais poético da coisa, assim. Então a gente vai falar sobre... A gente não, né? O nosso jornalista aqui, que tem as informações, vai nos pincelar o que é o edital Segue o Jogo. É do governo do estado, Gui? Isso. O edital Segue o Jogo, que tá indo pra sua segunda edição esse ano. É uma parceria do governo do estado com a CUFA, tá? A ideia desse edital é mapear projetos sociais que envolvam esporte que existam desde 2021. O que é a CUFA aqui? Só pra... A Central Única das Favelas, né? Se eu erro a sigla agora, né? Mas quando tu me questionou, será que eu tô viajando muito? Mas não é. Não, eu vim trazer isso porque daqui a pouco a nossa audiência, né? Tá. Não, pelo amor de Deus, não me assusta. Não, eu sei que tem a chancela disso tudo. E daí, o que acontece? A ideia desse edital é mapear os projetos esportivos sociais, né? Socioesportivos, que acontecem desde 2021 no estado todo. E ajudar esses projetos, mas não com recurso, e sim com equipamentos. Por exemplo, se é um projeto de futsal, bolas de futsal, uniformes, cones para treinamento, rede, o equipamento para a prática esportiva. O que acontece? Ano passado esse projeto já teve, tá? Foram contemplados em Alvorada 52 projetos na época, que davam em torno acho que de 156 mil, porque é isso que acontece, tu pode escrever na categoria de 2 mil, de 5 mil e de 10 mil. Tu não pega esse dinheiro, é tudo em material esportivo. Se não me falha, o 10 mil tem que ser com CNPJ. 2 e 5 mil podem ser projetos em CPF, né? Projetos informais. E a ideia desse projeto é de fato fazer isso, conseguir mapear esses recursos, mapear esses projetos e ajudar que esses projetos sigam acontecendo. A gente está divulgando isso, obviamente teve 52 projetos que ganharam Alvorada outra vez, mas a gente sabe que tanto esses 52 projetos podem estar precisando de novo, quanto podem haver outros projetos que necessitem. A nossa ideia de fato é divulgar o edital Segue o Jogo, para que as pessoas que têm interesse em participar busquem essa alternativa. O dinheiro é público, tá ali para ser gasto. Tem um orçamento de, acho que em torno de 7 milhões, se não me falha a memória, para isso. O Matheus pode confirmar ali, mas se não me falha a memória, 7 milhões e 100, uma coisa assim. 7 milhões e 149, né, para ser mais exato, assim. Mas é um dinheiro bastante interessante, né? Esse é pro Rio Grande do Sul inteiro, né? Isso. Mas que, assim, né, quem quiser pleitear, quem tem um projeto, né, a gente sabe que o esporte, ele é uma coisa que demanda dinheiro. E muitas vezes é feito no amor, né? Vários projetos são feitos no amor mesmo. E assim, é uma perseverança forte que a pessoa tem que ter para manter um projeto em pé. Porque a gente sabe muito bem os problemas do esporte no Brasil como um todo, né? Que é muito difícil o financiamento do esporte. Tanto que a gente vê que categorias aí olímpicas que não sejam futebol ou talvez o vôlei já não são tão glamorizadas com o dinheiro, no caso, né? Então é muito difícil manter. Então, nessa trilha vem o edital Segue o Jogo, que pelo menos os equipamentos eles podem garantir, né? Isso. E a gente também se coloca à disposição para ajudar, né? Tipo, a gente sabe que muitas vezes tem projetos aqui em Alvorada que não tem daqui a pouco acesso à internet ou acesso à compreensão no edital. A gente aqui da Ponte pra cá, que a gente pode não ter ganhado no edital, mas a gente tentou, então a gente sabe como funciona um pouco esses meandros. Daqui a pouco auxiliar algum projeto que tem interesse, que não sabe fazer o processo, por mais que seja super intuitivo, mas ele, por exemplo, é um processo online, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet aqui em Alvorada. Então, de fato, é o que o Matheus falou, é um projeto importante, o dinheiro está ali, a Alvorada tem que tentar, os alvoradenses que têm projetos sociais, independente se já ganhou na outra vez ou não, tem que tentar de novo para renovar seus equipamentos esportivos, e a gente vê esses recursos vindo, né, porque a Alvorada, de fato, a gente tem muito projeto social. Nas artes marciais a gente tem muito projeto social. Essa semana na Câmara de Vereadores teve um lutador homenageado por um projeto social se não me falha a memória, do Muay Thai. A gente tem diversas escolinhas de futebol que atendem crianças e adolescentes. A gente sabe a importância que o esporte tem como papel social também, de tirar as crianças das ruas, levar para outros espaços. Então, que a gente
use essas ferramentas, né, para poder desenvolver melhor os projetos, né? Cara, depois dessa tua fala aí, eu fico até tocado com a tua humildade, né? Pra quem não sabe, a gente não ganhou com o podcast, a gente já falou isso, né? Mas o Gui, ele é um produtor cultural aqui, conceituado aqui na cidade, né? E ele tá envolvido em vários, né? Eu ia falar vários podcasts, não, ele tá envolvido em vários projetos culturais que foram contemplados e não foram contemplados, né? E é isso, segue o jogo, como o edital, né? E além disso, pra quem não sabe, ainda a audiência às vezes pode não saber, né? Mas o Guilherme é um técnico de futsal aqui no nosso município, né? Por isso que eu falei que eu tô tocado com a humildade dele, né? O cara que tá tão inserido. E sim, né? O ouvinte que quiser talvez participar, a gente tem um pouco de know-how pra tocar pelo menos o edital, fazer o que dá pra pleitear e coisa. Tem coisas aí que a gente também não pode falar, mas porque tem uma certa confidencialidade, né? Mas o Guilherme é um cara que tá envolvido assim no tudo, ajudar grupos a construir editais, essas coisas assim, né? Então, cara, me toca a tua humildade. Muito obrigado, Matheus. Aí a gente tem que sempre, né, vir com o nosso assunto quente da semana, da quinzena, ou do mês, depende de como for, né? A velocidade que a gente não respeita muito. Do programa, eu diria, né? A gente vem com o panorama político mais uma vez, porque agora, pra quem não sabe, abriu a janela, né, a janela eleitoral? Janela partidária, janela pra troca de partido. Janela pra troca de partido, e a gente já tá vendo movimentos dentro da nossa política. A gente já alertou que essa pauta ia ser mais recorrente, maior, cada vez maior, quando vai se aproximando ao pleito, e agora a gente tá vendo várias mudanças aí no cenário político, né? Sabendo que a gente está aí às vésperas de uma eleição municipal, né? E é uma eleição municipal que ainda tem muitas coisas que não estão certas, né? A gente não consegue enxergar chapas concretizadas, né? Talvez agora a gente já consiga ver alguma coisa mais concreta entre os indivíduos aí que são mais postulantes a esse cargo de prefeito, que é o que a gente se atenta mais, né? Por causa que a gente também já falou sobre a vereança, né? Que é mais difícil a gente estar cobrindo, porque são muitos nomes, né? Eu também já dei uma canelada, né? Num episódio... Cobrado pelo amigo Josemar. De falar que 2% da população da Alvorada estava concorrendo, né? Que é uma loucura, né? E que... Tirou esse número de algum lugar. Tirei do rabo, né? Eu tirei do rabo esse número, mas eram 100 e poucas pessoas, né? Então, assim, fica também o meia-culpa aqui de trazer uma informação... Um dado aleatório. Tirado da minha cabeça. Mas, para ilustrar melhor, o Gui vai trazer o que já está acontecendo aí com as últimas notícias, né, do nosso pleito eleitoral. Isso. Primeiro, começando ali com a questão de vereadores, né? Pela questão da janela partidária, a gente já teve a confirmação de algumas mudanças, né? Rodrigo Skin, vereador, já tem passagem pelo PT e pelo PL, deixa o PL agora e está indo para o Podemos. Já aconteceu, ele aproveitou logo no início da janela, ele fez essa troca. Cristiano Schumacher, ele já tinha passagem pelo PT, estava no PTB e agora foi para o PDT. Rudy Guzatti, secretário de Meio Ambiente da cidade, saiu do PL, ele era suplente a vereador do PL, e secretário de Meio Ambiente saiu do PL e foi para o MDB. Beto Goleiro, que já foi vereador pelo PT, estava no PL, já anunciou que vai para o Republicanos. O ato de filiação dele, inclusive, teria ocorrido na quinta-feira e não ocorreu devido à questão do temporal. Da falta de iluminação. Houve um temporal, né? Mas o temporal foi na quarta de noite, né? Além disso, Darcy Bart, que já foi vereador, colunista do Jornal da Semana, está indo para o PL. No caso do Darcy, ficou dúbio, talvez, a gente não conseguiu confirmar isso até o fechamento desta gravação, porque a foto dele está entre Douglas Martelo e Valmor. O Valmor é do Cidadania. Ele vai estar num desses dois partidos. Como o Douglas postou a foto, a gente acredita que é no PL, mas não duvido que seja no Cidadania. Existem outras mudanças que ainda podem acontecer, né? Que a gente está mapeando, a Auriane Santos pode deixar o Cidadania e rumar para outro partido. O Dr. Garcia anunciou em coluna dele que o Ayrton Pacheco deve estar saindo do MDB e indo para o PDT. E o Elias Fernandes deve sair do PSB e deve ir para o PRD.
na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, já disse que ele era do PRD, mas eu confirmei com ele terça-feira, ele não está afiliado ainda, mas deve se rumar ao PRD. Que é o antigo PTB. Isso, que é o antigo PTB. Essas são as questões que a gente vê de vereança, tá? Na questão de prefeitura, a gente até estava na pauta, e por exemplo, se a gente tivesse gravado semana passada, a pauta terminaria com Neuza Abruzzi foi em agendas com o Selmir Martello, e isso poderia significar uma aproximação entre os dois nomes. Não o Selmir concorrer a prefeito, mas sim o Douglas, se daqui a pouco o vice da Neuza, ou vice-versa. Mas Douglas Martello anunciou na terça-feira, ou na segunda-feira, não lembro agora, de que já tem um vice, que seria Valmor de Freitas Júnior do Cidadania. E que PL de Douglas Martello e Cidadania / PSDB, porque é uma federação, estariam juntos, e o Valmor seria o vice, e eles se juntariam a DC. E Pedro Kubielski, que não é a DC Comics, é o Democracia Cristã, tá? Só pra tu entender. Pra quem não sabe, essa chapa é uma releitura de uma chapa que poderia ter acontecido um outro pleito, né? A gente sabe da proximidade do Douglas com o Valmor, Douglas Martello, né? Pra ser mais específico. O alinhamento político dos dois também, né? Da outra vez o Douglas veio com a irmã. O Douglas veio com a irmã Sara, mas em algum momento foi... Não chegou a ser anunciado com essa pompa que foi dessa vez, tá? Mas já havia uma proximidade de Douglas Martello e Valmor na última, com muita gente dizendo que eles seriam uma chapa. Então é mais um movimento aí do Douglas, né? Que nunca se colocou como não candidato, né? Eu acho que o mais concreto que a gente tem de uma candidatura a prefeito desde sempre foi o do Douglas, né? Isso aí a gente nunca botou em dúvida de que o Douglas concorreria ou não concorreria. Isso aí sempre foi cristalino na nossa mente, né? De que sim, haveria uma chapa com martelo, podendo ser cabeça ou não cabeça de chapa, daí essa era a dúvida, né? E agora ela vem se concretizando cada vez mais. Agora, né? Não é a mesma potência de uma potencial chapa Douglas-Neuza ou uma chapa Douglas e Christian Schumacher, né? Que a gente também já meio que conversou sobre isso aqui, né? No podcast. Mas é um alinhamento político, já existe há anos, né? Agora, se tem poder para ser prefeito e vice-prefeito da cidade, não sei se teria, né? Isso na minha visão, né? De Matheus. Que é uma porta que talvez se feche a alguma coligação não, né? Alguma dupla que poderia ser mais interessante assim no pleito, né? Sim, pois é. Como tu disse, assim, existe essa questão do Valmor. O Valmor, óbvio, o Valmor concorreu a prefeito na última vez, tá? Ele fez acho que em torno de 4 mil votos. Mas o Valmor não concorreu a vereador também, né? E existiam algumas pessoas próximas a ele que diziam que ele iria concorrer a vereador nesse pleito. Esse anúncio acontece, agora a gente tem que ver se de fato ele vai se confirmar, né? Se de fato essa chapa vai ser, ou se daqui a pouco o Douglas pode negociar com outro partido. Além da DC Comics ou do Democracia Cristã, o Partido Progressista, o PP, também está junto nessa coligação, tá? O Cristiano Oliveira, conhecido como Playboy, aqui no próximo ao bairro do Matheus, próximo a Cedro, no bairro Umbu, ele também concorre, ele vai concorrer a vereador, mas ele está junto nessa coligação. Mas essa coligação veio gerando um debate. E já vinha gerando em um momento passado, é importante deixar claro isso. Quando o PSDB é anunciado aqui em Alvorada, e anuncia o Márcio Barcelos como pré-candidato a prefeito, a chegada do Walter Schleifer, que é atual vice-prefeito, do Teles, ex-secretário de admissão Luiz Carlos Teles, como um filiado possível candidato a vereador, como o Júlio Bala, também estava vindo partido de ser expulso do MDB, o Cidadania se pronunciou dizendo que a federação era os dois partidos e o Márcio não poderia ser anunciado como pré-candidato sem conversar com outro partido. Agora o Valmor se lança. Até onde quem vai mandar nessa federação está decidido ou não está? Se de fato for o Cidadania que manda, essa galera, Walter, Bala, Teles, Márcio, vão para outro partido, vão ficar junto, porque a gente está citando pessoas que têm cargos na administração atual. Então que havia uma leitura do óbvio de que estariam com o Neuza Abruzzi. Será que essa galera vai rumar para outro partido para estar com a Neuza? Será que essa galera saiu? Como fica essa situação, né? Essa questão, esse imbróglio de federação, como é uma questão nova, né? A última eleição foi a última que teve. A gente nem entende muito como funciona, mas a gente sabe que isso pode impactar, né? Entre aspas, eu vou trazer esse ponto, porque a gente sabe que também em Alvorada, infelizmente ou felizmente, a coligação partidária tem muito candidato a vereador que não respeita muito.
A gente sabe de diversos candidatos a vereador que estavam numa coligação que era para defender prefeito A e defender prefeito B e ignoraram, fizeram a sua, como se diz. Então a gente não sabe até onde vai essa situação. Mas há um ponto que precisa ser pensado, né? O PSDB e o Cidadania precisam estar juntos porque eles estão federados a nível nacional, né? Assim como o PT está junto com o Rede e o PCdoB, assim como o PSOL está junto com o PV, existem essas federações que precisam ser respeitadas. É uma complexificação da coisa, né? A nível municipal a gente sabe que, como tu muito bem falou, né? É meio assim, cada um por si, né? Mas é interessante a gente ver que também esses partidos tomam posição, né, dizendo que a coisa não é bem assim, não é só querer e fazer, né? Agora complexificou ainda mais, mas também interessante a gente falar, debater sobre o quanto de força política perde uma possível candidatura de Neuza Bruse, né? Porque, querendo ou não, é tirado da administração mais uma parte, né? Dela que está se alinhando ao espectro político ali, à órbita política de Douglas Martello, né? E são pessoas que sim, são pessoas que são interessantes e importantes para essa administração atual, né? Então, mais uma vez a gente bota em questionamento qual é a musculatura política da atual prefeitura de Alvorada. A gente pode também, o mesmo ponto que tu trouxe do Valmor ali, a gente pode trazer sobre a Neuza. Nunca se colocou um cargo do executivo, né? E nem do legislativo, né? O Valmor até concorreu, né? Ela nem concorreu, né? Nem concorreu, né? Isso aí que é eu acho que é uma das chaves maiores, assim, uma das dúvidas maiores acerca do nome de Neuza, né? Que nunca foi testada em nenhum tipo de pleito eleitoral, né? E a gente não sabe nem como ela se comportaria com uma possível derrota, né? Porque na realidade, na vida política a gente acumula mais derrotas do que vitórias, né? É muito difícil um candidato que tenha mais vitórias do que derrotas, né? Porque esse é o jogo político, né? Saber dialogar com determinadas coisas, assim. Então, assim, já sair querendo ser prefeito é difícil, né? E às vezes fenômenos acontecem, né? A gente não sabe também. Só que é mais um indicativo de pessoas que estão talvez migrando para alguma outra sigla. Claro, como a gente falou, pode ser que a chapa não se concretize, né? A chapa Douglas Valmor, né? Mas é o que está dado aí, né? E foi anunciado com pompas nas redes sociais, principalmente foi anunciado com pompas, né? E são nomes que carregam uma carga política forte aqui na Alvorada, né? O nome do Júlio Bala, de todo o pessoal aí que tá meio que orbitando isso aí, né? São nomes que são conhecidos na cidade, são nomes que... O próprio secretário Teles, né? Se essa galera, se o PSDB, de fato, essa galera for acompanhar a federação e for fazer apoio ao Douglas, daí fica muito forte mesmo. A minha dúvida é se até onde eles não vão daqui a pouco. Como ainda tá a janela partidária, o Bala pode trocar, o Walter pode trocar, todo mundo pode trocar de partido ainda até o dia 4 ou 5 de abril, quando encerra a janela. Então ainda temos tempo para isso, né? Assim como, por exemplo, falando das outras duas possíveis candidaturas, né? O Schumacher, a gente... A princípio, ele escuta muito nas podcasts, então ele vai vir a prefeito, né? Ele pode não escutar, mas os seus atsecos pode, com certeza sim, né? Não. Chegou. Alguém na administração Schumacher escuta. Porque chegou nele essa demanda e ele vai... Demanda não, essa cobrança, ele vai concorrer, ao que tudo indica. Existiu, nesta semana, a exoneração de 4 diretores de escola que tinham uma conexão com ele. A gente não vai entrar nessa pauta hoje, porque a gente precisa apurar isso. E a gente quase adiou de novo a gravação, mas a gente optou por gravar e trazer isso aí com mais profundidade no segundo momento. E a gente vê uma proximidade muito forte dele com o professor Borba, tá? Do União Brasil. Daqui a pouco podem ser eles, uma chapa, né? A gente não sabe como é que vai ser. E a Estela, que está cada vez mais alinhada junto ao Juliano Marinho e tudo mais, recebeu o apoio de outros 2 partidos, o Solidariedade e do Avante, e lançou na última semana o plano de governo dela, um site onde as pessoas, obviamente, a gente sabe que a população toda estava sedenta por ter um site para abrir e botar projetos, sabendo que não vai ser escutado. Desculpa, então, brincadeiras à parte, mas eu particularmente não concordo com a ideia de se lançar um site e achar que... A gente acabou de falar do digital segue o jogo, da dificuldade das pessoas terem internet, e ser um site para as pessoas escreverem projetos de plano de governo, achar que as pessoas vão abrir e se inscrever. E vem de encontro também as louças digitais, né? que né? A postulante Estela, a deputada Estela, né?
Não tem nada a ver com o negócio das luzes digitais, tá, gente? Mas eu digo as prioridades das coisas, né? Outra pessoa que eu falando aqui de mente nem lembrei, né? Mas a chapa Estela também já tá bem concretizada, tanto quanto a do Douglas, né? Isso, não foi anunciado formalmente o Juliano, tá? Mas é o que tu me indica, ele tá bem encaminhado como candidato a vice-prefeito. E teve esse evento no sábado passado, o Olívio Dutra esteve presente, Dayana Santos do PCdoB esteve presente, Sofia Cavedon esteve presente, foram nomes importantes. Particularmente eu, Guilherme, sou contra a ideia de ter um site para as pessoas botarem suas ideias. Eu particularmente acho que a Estela, daí é uma opinião pessoal, da Estela não, qualquer candidato que queira concorrer e queira ouvir a população, ele tem que ir até o bairro, ir até a associação de moradores, ir até o ginásio, ir até a comunidade, não contar que a comunidade abra um site e vai fazer, porque tu tá querendo passar uma demanda à comunidade que não é demanda dela, tu tem que ir lá ouvi-la. Na minha opinião é isso. Sendo bem sincero agora, eu compactuo com essa tua opinião, sim, e ainda aumento, né, isso aí, falando que, querendo ou não, gente, quem vai acessar esse site são pessoas que são aproximadas ao PT. E são pessoas que estejam próximas ali e saibam que esse site existe, né? Garanto que muita gente não tem a mínima ideia de que existe esse site, não tem a mínima ideia do que fazer com esse site, né? Então, assim, às vezes é gastar tempo em um assunto que não vai gerar fruto nenhum, né, gente? Não, e daí aqui nós não falamos da Estela, tá? Estela Farias, Douglas Martelo, Neuza Bruzzi, Cristiano Schumacher, que hoje são as quatro candidaturas mais consolidadas, pode-se dizer. A orientação ou a cobrança que a gente faz é para os quatro, tá? Quer saber o que a população quer, vá até a população. Criar um site ou buscar uma ferramenta que vai obrigar a pessoa a abrir uma coisa... Não. Os quatro nomes: Neuza Bruzzi, você quer ser prefeita, Schumacher, você quer ser prefeito, Douglas, você quer ser prefeito, Estela, você quer ser prefeita. Vá até as bases, vá até as comunidades, escute lá as demandas. Porque é o que tu falou, assim, quem vai abrir o site é quem tem acesso, é quem recebeu essa informação. Por exemplo, o evento aconteceu na Câmara de Vereadores. Se a gente bater aqui, nós estamos gravando na rua Cedro, tá? Onde mora o Matheus. Se nós for aqui bater nos seus vizinhos de um lado, do outro, de trás, da frente, ninguém nem sabe que isso existe. Porque tu tá querendo terceirizar uma demanda que tem que ser tua, e tu tem que correr atrás dos projetos. Mas essa é uma opinião pessoal, né? Até uma discussão que a gente tava conversando em off, que antes de a gente tem uma reunião de pauta, né? Antes de gravar qualquer coisa, até pra não falar muita bobagem, né? E olha que imagina que muita coisa passa. Mas era também na questão do que é, de qual é a melhor forma de comunicação com a população da Alvorada, né? Lembrando que a Alvorada não se resume ao que está em volta da Praça da 48, tá? Que a Alvorada também inclui o Sítio dos Açudes, inclui Umbu, inclui Jardim Porto Alegre, inclui Jardim Algarve, inclui Piratini, um monte de bairros aí que votam, né? E que também tem que ter a sua voz escutada. E muitas vezes o bater de porta em porta em alguns bairros é mais importante do que o lançamento de algum site. E isso aí não é uma crítica direta à Estela, à deputada Estela. Isso aí é um levantamento e um questionamento que tem que ser feito dentro de todos os comitês de campanha. Qual é a melhor forma de se comunicar com o eleitor? Lembrando que Alvorada é um dos menores PIBs do nosso estado. Alvorada é uma cidade satélite de Porto Alegre, né? Tudo isso aí, quando se vai, o Gui que é da comunicação sabe. Isso aí tem que ser acertado e conversado e tá muito cristalino já no início. Qual vai ser a estratégia da comunicação daquele lugar? Pra também não dar um tiro no pé. Pô, daqui a pouco a gente tem as artes mais bonitas nas redes sociais. Só que a gente não tem engajamento nenhum. Porque a nossa população não dá bola pra aquilo aí, né? Não adianta um prefeito querendo ser prefeito de Alvorada tá no LinkedIn, por exemplo. É uma rede social que não conversa, não dialoga com o povo da Alvorada. E isso também tem que ser levado em conta, né? Mais uma vez o nosso historiador, né, de plantão, eu diria, né, nosso historiador emergencial, né?
Essa semana eu tava conversando com... Pra quem não sabe, eu também fui... eu sou um postulante a historiador, né? Assim como nem postulante a prefeito, sou um postulante a historiador. E eu tava conversando com um grupo de amigos meus que são historiadores, né? E daí tem essa chancela e a gente tava falando, né? Que o historiador, ele é um fofoqueiro profissional, né? Então, assim, com todo o amor e carinho... Tu não é um fofoqueiro amador, tu ainda é um fofoqueiro amador. Eu sou um fofoqueiro por amor à profissão. Ah, tá. Né? Mas assim... Vai, fofoqueiro tá... Com todo amor e carinho, Mosquitinho, ó, faz a tua fofoca, porque ela é bem chancelada também. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vou falar mais um pouco sobre a história de Alvorada. Hoje eu quero falar de um esporte que está muito ligado à história e à cultura do Rio Grande do Sul e que acabou também se desenvolvendo em território alvoradense, onde até hoje tem grande prestígio e importância. Não é o futebol. Trata-se de uma tradição muito mais antiga, as corridas de cavalos. Acontece que pesquisadores afirmam que existem registros de corridas do tipo cancha reta no Passo do Feijó já em 1852, há mais de 170 anos. Segundo a professora e pesquisadora Esther Liberato, a relação do gaúcho com o cavalo data da própria construção do espaço rio-grandense e esteve presente tanto nas atividades de trabalho quanto na guerra e no lazer. As corridas deram origem a eventos que mobilizavam grande quantidade de pessoas no interior da província, regados com churrascadas, músicas e apostas. A versão mais popular da lenda do Negrinho do Pastoreio tem esse cenário como pano de fundo, comprovando a popularidade das carreiras no século XIX. Após a segunda metade do século XIX, a prática ganha força em Porto Alegre e nas proximidades. Logo começam a ser importados cavalos de raça especial e são construídos os primeiros hipódromos, com pista circular ou elíptica. Porém, até esse momento, a disputa se dava mesmo era nas chamadas canchas retas, em trechos das estradas. E foi esse modelo de carreiras em cancha reta que foi identificado no território alvoradense pelos pesquisadores Mário Rosano e Ricardo Fonseca, no livro Jockey Club, Histórias de Porto Alegre. Essa informação recua para a metade do século XIX a origem dessa paixão pelas corridas de cavalo no território do Passo do Feijó. Com isso, é possível sugerir que talvez o Passo do Feijó, ainda um território rural, cheio de fazendas, fizesse parte de um circuito de eventos que envolviam as carreiras, numa espécie de rodeio, recebendo públicos dos arredores e talvez até de regiões mais distantes da província. É certo que a tradição das carreiras atravessou os séculos XIX e XX no Passo do Feijó. Há relatos de antigas pistas de cancha reta em diversos pontos da cidade, como por exemplo na atual Rua Hípica ou no bairro Bela Vista. E há, claro, o Hipódromo de Alvorada, o popular Pradinho, onde ocorrem as disputas de carreiras com charretes. As carreirinhas de charretes no Pradinho, a propósito, foram retratadas de forma magnífica pelo fotógrafo Jorge Aguiar, um grande aficionado por esse esporte. Confere lá no Insta, Jorge Aguiar Fotógrafo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. E mais uma vez a gente vai falar de dinheiro, né? Eu espero que não seja um pedido de socorro nosso aqui, né? Que o podcast está passando por problemas financeiros, porque a gente só fala de dinheiro. Só que mais uma vez uma coisa boa, né? Dentro do balanço aqui, a gente tá 2-1 pro dinheiro bom, né? A gente teve uma pauta negativa e agora a gente está indo para a segunda pauta positiva sobre dinheiro, que são recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma retomada desse governo Lula 3 aí, dos planos na época dos governos Dilma ali, e que traz, né, uma agenda de obras, de infraestrutura para o nosso município, que foi atingido por 2 obras do PAC, 3 obras do PAC, 4 obras do PAC,
Não, o Alvorada tá voando, eu diria, né? Mas com a informação correta, o Gui vai dar uma pincelada melhor aí. Isso, no início de março, tá? No dia 7, eu teve um evento em Brasília, onde o Lula anunciou o PAC Seleções, né? E as obras seriam contempladas nesse PAC. E a Alvorada ganhou 4 obras, né? A construção de uma nova EMEI, a construção de uma escola de tempo integral, a construção de um posto de saúde e um céu da cultura. A escola de tempo integral, que ao que tudo indica será no bairro Umbu, tá? Mas isso não existe uma informação oficial do governo federal, mas o governo de Alvorada já pleiteava com a União uma escola Umbu. Então acredito eu que daqui a pouco possa ser essa escola. A EMEI não tem endereço, e a EMEI serve um alerta. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz de anunciar uma obra, a gente precisa lembrar que em 2013 foi anunciada 12 EMEIs em Alvorada e só 2 saíram no papel. Então, beleza, o EMEI tá vindo, nós perdemos 10 que sumiram num limbo que a gente não sabe onde tá, mas que se fiscalize isso para que venha essa uma, né? Porque a gente sabe que a EMEI trata de educação infantil, e a educação infantil é uma demanda reprimida absurda. No Alvorada é uma das cidades ao lado de Porto Alegre e Gravataí, ou Porto Alegre e Viamão, que tem maior defasagem de educação infantil, e tem justamente a importância que tem o EMEI. Vai ter lousa digital? Não foi comprado ainda, né? Vamos ver. Não, vai ter. Em algum lugar já existe essa luz aí, só faltam as 12 EMEIs e mais essa aí que tá. Um novo posto de saúde, que também não tem bairro, e um céu da cultura. Esse céu da cultura não dá pra entender se ele é igual ao céu das artes, e se a Alvorada vai ter um segundo céu, ou se por ser céu da cultura ele vai ser exclusivo da cultura. Porque quem sabe, o céu das artes hoje ele tem um andar da assistência social, um andar da educação e um andar da cultura. O céu da cultura talvez seja só da cultura. Já tem local, o Céu da Cultura vai ser atrás do ginásio municipal Tancredo Neves, onde hoje tem um estacionamento e uma quadra de vôlei, e ali vai ser construído o prédio. Esse prédio, o secretário de Cultura, Jefferson Teixeira, vulgo Chorão, já tinha anunciado em algum momento que já estava pleiteando isso, tinha o estado indicado Alvorada, então é uma conclusão no projeto que a prefeitura já estava correndo atrás nesse caso. A gente não sabe se acabou que já não estava correndo atrás das outras coisas, tá? A escola, já a prefeitura corria atrás, e o Céu da Cultura a gente sabe também. Se a EMEI e a UBS já também estavam correndo, nem informações que a gente não tem. Mas são 4 obras que a Alvorada deve receber, né? Não foi divulgado na cronograma, a gente só sabe isso, que o Céu da Cultura vai ser atrás do ginásio e que a tendência é que essa escola seja no Umbu, mas não foi divulgado prazo, não foi divulgado nada ainda sobre essas obras, né, Matheus? Mas a gente acredita que são obras, 4 estruturas novas para a cidade, né? Com certeza, investimento bem-vindo. Infraestrutura é sempre interessante, né? Infraestrutura, assim, de base, né? Escola, cultura, centro de saúde, né? Tudo muito importante para nossa cidade, né? Pode ter questionamentos, né? Talvez esse céu seja muito próximo do outro, né? É uma coisa válida de se conversar, né? Mas o importante é que foram, né, anunciados, né? 4 estruturas que podem vir. Sempre é bom vir um dinheiro do governo federal, aí a gente sabe que o orçamento é sempre apertado, a gente está na casa de 600 e poucos milhões de orçamento anual, para o município é pouco, né? O ouvinte pode até achar assim, 600 e poucos milhões é muito dinheiro, mas para um município é muito pouco. Qual estrutura tem que manter, né? Sabendo que a grande parte desse gasto é discricionário, né? Com salários e coisa, né? Então a gente tem uma ideia que um investimento é muito difícil, né? Principalmente para a construção de escola. Postos de saúde é uma coisa caríssima de ser feita, né? E um céu também é uma obra que é cara de se fazer e é questionada também, né? Um posto de saúde eu garanto que não é tão questionado quanto um céu das artes, né? Mas é super interessante vir todas essas coisas. Esperamos que sejam concluídas, né? Não sejam como as 12 escolas que eram para vir e até hoje ninguém sabe o que está acontecendo. Mas é isso, esse dinheiro vem em boa hora e o anúncio é sempre importante a gente frisar aqui, né? Isso, a gente tem ali essas infraestruturas vindo. A gente sabe que também não é só construir, depois tem que manter, né? Não adianta só construir um posto de saúde, tem que equipar ele, tem que ter profissionais trabalhando lá dentro. A escola que se avalie, no caso da Umbu, é de fato um bairro, devido a Minha Casa Minha Vida Umbu 2 e o Pradinho ali, né? É um bairro que ficou carente de uma nova instituição, então acredito eu que essa escola de tempo integral vai ser lá. A EMEI tem que se avaliar, o plano de 12 EMEI, só 2 saíram no papel, as outras 10 tinham endereço, então existe um mapeamento de locais onde ainda é carente de educação infantil, tomara que se avalie isso, né? E o Céu da Cultura,
a gente sabe que é importante, né? A gente sabe que existe muito essa questão de a cultura não é prioridade. A gente de novo vai entrar no mérito de o dinheiro que é da cultura não pode ser gasto em outro lugar, ou ele é da cultura, ele é devolvido. E Alvorada tem tudo para se tornar um polo cultural, né? A gente sabe que a Lei Paulo Gustavo veio, a Aldir Blanc 1 veio, Política Nacional Aldir Blanc 2 está vindo, teve projetos contemplados via Estado, seja FAC ou Lei Paulo Gustavo estadual. Então, Alvorada tem um potencial muito grande, então vira o céu da cultura. Tomara que ele seja equipado, a gente não sabe o que ele compõe, né? Se ele vem com teatro também, se ele vem com uma nova biblioteca, se ele vem com qual a estrutura que ele vai trazer, mas que ele seja muito bem quisto e muito bem utilizado, assim como todas as outras obras, porque com certeza Alvorada, acho que tudo que é, como tu disse, tudo que é investimento em infraestrutura é de fundamental importância para a cidade. E continuando aqui a nossa saga atrás de todos os agentes culturais da Alvorada, que foram contemplados na última lei Paulo Gustavo, a gente, na realidade, agora assim, ó, de cabeça, a gente encontrou um problema para nós aqui. Porque daqui a pouco tem o edital da Aldir Blanc, e a gente também vai querer trazer projetos disso aí, mas aí o problema é teu, velho, né? Eu vou até me eximir dessa culpa, né? Mas assim, um problema de cada vez, né? Isso aí. E vamos falar sobre um outro projeto aí, que é de uma pessoa que é um nome conhecido, né? Muito conhecido na cultura da Alvorada. O Gui vai trazer melhor, né? Claro, não, a gente traz hoje aqui o projeto do longa-metragem, né? A Alvorada teve um longa-metragem de 180 mil contemplado, que é o novo filme do Alvoroço Filmes, do Evandro Berlese, cara que faz cinema no mínimo 15 anos aqui em Alvorada, sempre sem dinheiro. Teve um filme financiado com o Aldir Blanc 1, que é o cara que não aglomerava, e agora, via Lei Paulo Gustavo, consegue financiar mais um filme, mas fez outros 4, 5 sem recurso nenhum. O filme dele que vai ser financiado agora é o Dá um Tempo 2, sequência do primeiro filme dele, que deu início a tudo, onde vem atores originais, vem a galera toda que fez o primeiro filme, o nosso amigo Everton vai estar no filme, o Diego, que é o protagonista, vai estar no filme. E que acredito que seja o filme mais emocional pra população da Alvorada, né? Todo mundo, quando fala de Alvoroço Filmes, lembra desse filme, né? O Dá um Tempo 1. Sim, tanto é que tem gente que acha que o nome do Dá um Tempo 1 é Alvoroço. E na época teve 25 mil pessoas na praça olhando o filme. Era uma época que a pirataria estava muito forte, então tinha muito DVD pirata sendo vendido nas ruas. O nome do Evandro se fez conhecido muito por causa desse filme. Então, acho até que foi assertiva a ideia dele de colocar na Paulo Gustavo esse filme, porque tem todo um saudosismo de como é que estão esses personagens 15 anos depois. Eu tenho a honra de fazer parte da equipe de produção deste filme agora, né? Tô trabalhando na produção. A gente já falou de humildade, né? Isso. Eu vou estar na produção desse filme. O Everton, nosso amigo, também vai ter um papel no filme, porque ele participou do primeiro filme, vai estar voltando agora. Então, é um filme muito legal. As filmagens são para começar agora no dia 18 de abril. Pela primeira vez o Evandro conseguiu contratar equipes e equipamentos de fora, vem de São Paulo, uma equipe filmar, uma galera com experiência de cinema para fazer esse filme. Teremos a participação do Jairo Matos, um ator conhecido da Globo. Teremos a participação de Mãe Michele, que é o nosso sonho de consumo de entrevistar aqui no nosso podcast. E tem outros convidados que vão estar presentes aí que a gente não pode divulgar ainda, mas que com certeza vai ser muito legal. Eu acho que é um filme que a ideia do Evandro é até setembro conseguir lançar ele e fazer de novo um lançamento na praça. Então, acho que vai ser muito legal ter esse filme de novo, as pessoas vivendo ele, né? Sim, é uma nostalgia, né? Que traz ali. Eu acho que todo mundo que pelo menos tem uma noção do que é esse filme tem boas lembranças dele, né? Esperamos que consiga, né, ter o mesmo impacto que teve lá originalmente, assim. Sorte a todo mundo que tá trabalhando, tu também, né, Gui? Uma sorte, bom trabalho pra ti também nessa produção aí. Valeu, cara, muito obrigado. Pra não dizer que a gente só falou de dinheiro, nós vamos falar de festa também, né? Que é uma das coisas mais importantes para a humanidade é a festa, né? E uma das coisas mais importantes para a identidade brasileira é o carnaval, né? E esse final de semana, hoje estamos gravando no dia 23, mas hoje finjam que estamos gravando no dia 14. E aproveitem, compareçam ao Carnaval de Alvorada, né? Um carnaval fora de época aí, quiçá o terceiro maior carnaval do Rio Grande do Sul,
né? Eu tô sendo... É uma hipérbole, Gui, tu acha? Acho que você tá sendo audacioso no teu comentário, mas queremos abraçar que nós estamos transmitindo de Porto Alegre, Uruguaiana, um abraço contigo. E Uruguaiana que se cuide. Uruguaiana que se cuide. Mas é isso, né? O serviço é Carnaval da Alvorada, beba com moderação, né? E se divirta sem moderação, diria. Mas beba com moderação. Mas é um carnaval um pouco mais estruturado do que o que aconteceu ano passado. No sentido de, esse ano vai ser competitivo. Ano passado não foi só expositivo, demonstrativo, né? Mas esse ano vai ter competição entre as escolas, né? E o pessoal tá se preparando fortemente, né? Pra quem não sabe, o Gui é um carnavalesco aqui da Alvorada, né? Ele não tem a escola, né, e tal, porque ele não quer, né, se vincular a nada, assim, mas ele é o nosso Joãozinho 30 aqui, né, do podcast. O Carnaval de Alvorada, ele acontece... A gente tá no CES aqui, nos obriga a editar o programa e colocar no ar amanhã, né? Hoje, no caso, né? Porque a gente tá gravando no dia 23, agora é 1h. Então eu sou obrigado a editar e colocar esse programa no ar hoje. Ou, se vocês não ouvirem isso aqui, simplesmente derrubei essa pauta, porque não deu tempo de editar. Mas era essa ideia de editar assim. Esse carnaval acontece assim como todos os anos. O Carnaval de Alvorada é fora de época, de fato, e tem motivos para isso, né? Muita gente que desfila em Alvorada desfila em Porto Alegre, então não tem por que fazer essa competição, e muita gente que desfila em Porto Alegre desfila no Rio. Logo que os carnavais vão adiando, né? Porto Alegre é depois, Alvorada depois. Esse ano a gente vai ter 4 blocos, que é o Unidos da Fé, Bloco da Bacalhoa, Cordão Bola Bola e Chama Que Eu Vou, e 8 escolas de samba. Bem-vinda, Os Astros, Mocidade Alegre, Tradição Alada, Estrela Numbu, Periferia, Algarve do Futuro e Moleques. O desfile começa às 8 horas. Quem quiser encontrar o meu parceiro Matheus, amanhã ele é conhecido como... Amanhã não, hoje, né? Carnaval. Ele é conhecido como McLovin e estará desfilando no Bloco da Bacalhoa, o bloco que ele faz parte nessa cidade. Então, quem quiser encontrar ele, tirar uma foto, dizer que encontrou o McLovin, o momento é hoje. Não tem outro dia pra acontecer isso. E o grande diferencial do carnaval desse ano, como eu disse, além da volta da competitividade, é que a prefeitura fez uma mudança na contratação. Antigamente a prefeitura disponibilizava um dinheiro para a ARCA distribuía. A ARCA era a Associação dos Carnavalescos de Alvorada, e ela distribuía para as escolas de samba. A prefeitura de Alvorada, numa ideia de fazer com que as escolas regularizem, tenham suas documentações em dia, a prefeitura não fez o acordo com a ARCA, lançou um edital e todas as escolas que tivessem documentação em dia participariam e receberiam recurso e poderiam desfilar. Quem não tivesse ia desfilar só na demonstrativo e não receberia dinheiro. Quem desfilasse no competitivo ganharia dinheiro para precisar fazer documentação em dia. Todas as 8 escolas conseguiram regularizar essas documentações, receberam R$25 mil para desfilar, puderam investir nas suas escolas, carro alegórico, fantasia, e além disso podem agora participar de outros editais, né? A gente vai ter a Audi Blanc 2 vindo, a gente tem outras leis saindo, a FAC do Estado, a LIC do Estado. A partir de agora as escolas de samba de Alvorada estão aptas a participar desses editais que regularizaram suas documentações. Eu acho que além de a gente ter o desfile, que é muito legal, agora brincadeiras à parte, provavelmente eu e o Matheus vamos estar na avenida nessa noite, o Matheus filmando na Bacalhoa, eu provavelmente como imprensa em algumas escolas, mas essa parte de a gente ter as escolas regularizadas, recebendo dinheiro e quando aconteceu um dia, acho que é muito importante pro futuro do Carnaval de Alvorada, né, Matheus? E pra quem critica o Carnaval no Rio Grande do Sul, que não são poucas vozes, né? A gente tem que entender que, sociologicamente, o Carnaval é uma instituição importante para a identidade brasileira, né? Vem de uma amálgama de várias outras festas tradicionais, europeias e africanas, e de povos originários aqui, que é a formação do Brasil, né? Até por isso que Uruguaiana é um dos maiores carnavais que tem, né? Do Brasil, que sai do Brasil, eu acho, né? Sim, muita gente de fora desfila no... Carnaval de Avenida é um dos maiores, né? Acho que só perde para Rio e São Paulo, sendo assim, e sendo modestos, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul tem carnaval, Alvorada tem tradição de carnaval, pode não ser um dos maiores e um dos mais glamourosos carnavais, mas tem sim. Todo mundo pode se lembrar dos carnavais que aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas ali, antigamente, né? Teve um hiato de carnavais na Alvorada e agora está sendo retomada. E espero que sim, crie-se uma tradição e que a gente exporte e importe foliões como o Uruguaiana faz,
hoje. Vários carnavalescos de Uruguaiana vão para o Rio de Janeiro, e de Porto Alegre também vão para o Rio de Janeiro compor escolas de samba, porque o ouvinte pode até não saber, mas é uma indústria que se cria em volta do carnaval, que gera bilhões de receita, né? Todo ano, né? Não é à toa que as escolas de samba do Rio de Janeiro são reconhecidas no mundo inteiro, né? É toda uma indústria cultural, né? É a mesma crítica à cultura. Qual é a importância da cultura? Cara, tem várias. E se o problema for economia, não é um problema. Porque se gera dinheiro com o carnaval, sim, tá? Não, o carnaval movimenta uma economia criativa absurda, tá? Muitas vezes a gente não tem noção disso, de quantas pessoas vivem disso. Talvez aqui em Alvorada menos, tá? Porque Alvorada, a expectativa é de 8 a 12 mil pessoas no carnaval de Alvorada, mas talvez em Alvorada menos. Mas a gente sabe, em Porto Alegre, por exemplo, quantas costureiras vivem dessas fantasias de carnaval, pessoas que carnavalescos que os seus sambas eles recebem para isso, instrumentistas e tudo mais. Então a gente sabe que o carnaval movimenta uma economia muito forte. Então, por isso que eu acho essa parte pra mim da documentação em dia, acho que é muito legal, sabe? Porque, de fato, agora as escolas de Alvorada se credenciam para participar de outros projetos e ter outras coisas. Até porque eu acho que tem uma fala, talvez eu erre literalmente falando, né? Do Luiz Antônio Simas, que diz que uma escola de samba não precisa desfilar para existir, ela precisa existir para desfilar. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Não tem que a obrigação ser o desfile tem que ser uma consequência. As escolas de samba têm que ter projetos dos seus bairros. Infelizmente a gente sabe que em Alvorada hoje só uma escola tem uma sede, que é a Bem-vinda, que tem um barracão próprio. Mas que a gente consiga que as outras escolas tenham seus espaços ou tenham seus projetos sociais em campos de futebol dos seus bairros, em praças dos seus bairros. Que as escolas existam muito mais do que só para o desfile. E eu acho que esse passo da documentação é muito importante para isso. A gente vai chegando ao final de mais um podcast longo. Não, dependendo da hora que começar a ouvir, vai terminar de ouvir no desfile do carnaval, né? Ou até depois, né? No desfile das campeãs do carnaval. Né? Um podcast longo, denso, né, que traz informações importantes, é o nosso ver aí, né, e a gente tá recém começando, né, essa disputa eleitoral. Eu também não vou me alongar muito no meu boa noite, né, a audiência, mas assim, fica o meu boa noite, esperamos que você escute o próximo e todos os próximos que a gente lançar, e um forte abraço a toda a audiência, né, um abraço também ao Mosquito e ao Marçal, que tiram um pouquinho do seu tempo, precioso tempo, pra nos agraciar com as suas colunas, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que eles são os caras assim, né? Ao concurso, né? E fica o meu abraço. A gente só tem a agradecer quem nos escutou até aqui, aos ouvintes que a gente sabe que são fiéis, escutam sempre. Acho que talvez principalmente a questão política ali, que pode ser uma questão mais sensível, aos políticos que a gente daqui a pouco critica ou cobra. A nossa ideia não é a pessoa, e se a gente quer ver a Alvorada crescendo, eu acho que é importante a gente... O que a gente não concorda, a gente comentar. Quando a gente não tem aqui um lado, uma bandeira, a gente não é afiliado a partido nenhum. A gente quer o bem de Alvorada, a gente quer o desenvolvimento do que acontece da ponte pra cá, né, como a gente fala. Então acho que é isso aí, gente. Um abraço aí. Quem escutou antes do carnaval e foi no carnaval, se nos encontrar, nos procure. A gente tá tendo um ego absurdo de achar que alguém vai ouvir o programa e vai nos procurar, mas vai, Kena! E a gente se vê... É a questão da humildade, né? Que permeou esse programa de um jeito, assim, E a gente se encontra daqui 15 dias, 20 dias com mais episódio.